Bora falar agora sobre Felipe Coutinho. Ninguém pode cravar, mas estou assegurando para vocês que as negociações entre Vasco e Felipe Coutinho estão fechadas. Coutinho já apertou a mão de um dirigente importante da Associação do Vasco, assegurando que será reforço cruzmaltino na metade do ano. Valores. Hoje ele ganha 3 milhões e meio de reais por mês no Aston Villa, embora tenha disputado a temporada atual no futebol do Catar. Não fica no Catar, não fica no Aston Villa. Há, inclusive, uma negociação entre o Felipe Coutinho e o Aston Villa para rescisão do contrato de forma imediata. Se essa rescisão não avançar, a tendência é que o Aston Villa empreste o jogador para o Vasco até o fim da temporada com opção de compra. Como é que vai funcionar o valor a ser pago pelo Vasco em relação a salários para o Coutinho? Cerca de 30% dos seus vencimentos. Então, se ele ganha 3 milhões e meio de reais mensais, o Vasco já se dispôs a pagar algo na casa de 1 milhão e 100 mil reais. Ao contrário de várias outras tentativas que o Vasco fez para repatriar o Coutinho, dessa vez foi o meio atacante quem disse: quero voltar ao Brasil e vou dar toda a preferência ao Vasco. Ele nem escutou. Ele ignorou completamente propostas de outros clubes interessados, como por exemplo o Cruzeiro. Enorme identificação com o cruzmaltino. Dá para dizer que entre a associação e Coutinho já está tudo certo. Resta essa resolução da rescisão do contrato. É o próprio Coutinho com os seus representantes quem traz tais tratativas. Ah, só mais um acréscimo. Muita gente chegou a escrever e falar que a 777 também tinha tratativas avançadas com o Coutinho. Essa informação não é correta. Inclusive, o Josh Vander ignorou solenemente o Kia Jorabichian, que é o representante do Coutinho. O Kia foi até os Estados Unidos para se encontrar com o Josh para tratar sobre o Coutinho. Ele foi ignorado solenemente, o que não pegou muito bem. Antes de mudar de assunto, só para contar que a Associação do Vasco assegura que há 3 empresas interessadas em adquirir a SAF do clube, que hoje pertence a 777, muita gente cravando que José Roberto Lamáquia desistiu da compra do Vasco. Salve minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje com muita notícia importante, com muita notícia boa, excelente aí para o torcedor vascaíno após a classificação ontem do Vasco na Copa do Brasil contra o Fortaleza aí para a 4ª fase da competição nacional. A gente vai falar bastante aí agora sobre esse período de preparação que o nosso novo treinador Álvaro Pacheco vai ter, né, antes do retorno do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre calendário, quais são os próximos jogos do Vasco e também vamos trazer notícia aqui exclusiva do nosso querido irmão Rica Perrone, que esteve com a gente anteontem aqui no canal, e o Rica trouxe aí uma novidade que deixou o vascaíno aí, ó, com um sorriso de orelha a orelha. Vamos falar sobre Felipe Coutinho, porque a situação da negociação mudou, teve uma reviravolta e melhorou ainda mais aí para o nosso Vascão. E também vamos falar sobre a situação da SAF, porque hoje o jornal O Globo trouxe uma informação importante aí, que também é uma notícia boa, benéfica aí, que a gente pode também aí tá tendo um novo dono já nas próximas semanas, e inclusive aí essa negociação com a 777 estaria envolvendo 3 grupos, 3 empresas, e a gente vai trazer todos os detalhes para vocês aqui no vídeo de hoje. Então, primeiramente, eu quero convidar você vascaíno, você que ainda não é inscrito, você que ainda não segue a gente aqui no YouTube, para se inscrever no nosso canal, até porque quase metade da galera que assiste aos vídeos não é inscrito. Então, ó, corre lá embaixo, tem aquele botão vermelho escrito inscreva-se, clica lá, vem fazer parte da nossa família, que todos os dias, de manhã, de tarde, à noite, a gente faz vídeo e entra ao vivo quando algo importante, né, quando algo urgente acontece. Então, quem puder dar essa moral, se inscreva aqui no nosso canal. E, além disso, peço também a ajuda de vocês, né, a colaboração de vocês, que você pode ser feita de 3 formas. Primeiro, molezinha, deixando o joinha, deixando o like no vídeo, né, que é super importante para o crescimento, para o engajamento. Se você não deixa o joinha, não deixa o like, o YouTube acha que você não gostou do vídeo e ele não vai mandar para você a notificação dos próximos vídeos. Segunda coisa é compartilhando, quem tiver aí essa possibilidade de postar nos grupos de Zap, mandar para algum amigo vascaíno, a gente fica muito agradecido. E a terceira forma é você ajudando o canal aí através de uma forma financeira, né, fazendo um Pix. Tá vendo aqui, ó, tem o QR Code aqui no cantinho, tem aqui o Pix do canal. Com a sua ajuda financeira, possibilita a gente a ir aos jogos fora de casa, fazer a cobertura, né, nas coletivas de imprensa, estar no aeroporto. Coutinho vai chegar daqui a uma semana no Rio de Janeiro. Quer que a gente vá ao aeroporto, tá, acompanhar a chegada dele, fazer uma entrevista com o Coutinho? Dá uma moralzinha, pode ser de R$1, R$2, 5, 10, o que você puder. Dá uma moral aí que a gente vai ficar muito contente e muito feliz aí com a ajuda de vocês, beleza?
Então bora começar o vídeo falando aí, né? O Vasco que ontem conseguiu a classificação, graças a Deus, aí para a próxima fase da Copa do Brasil, né? Então, o treinador interino, Rafael Paiva, entrega a equipe agora para o Álvaro Pacheco, fora da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro e na quarta fase da Copa do Brasil. Aí você fala, pô, Mário, tá elogiando? Achou que o time jogou bem ontem? Não, não jogou bem. Tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para evoluir. O time ainda é um time que preocupa a gente preocupa muito o torcedor. Se jogar da forma que jogou ontem, na próxima fase da Copa do Brasil, a tendência é que não vença. A tendência aí que o Vasco seja eliminado. E se jogar assim no Campeonato Brasileiro, a gente vai sofrer até o final do ano. Mas a gente tem um novo técnico. A tendência é que agora o novo treinador consiga fazer alterações, mudar principalmente aqui, ó, a parte mental dos nossos atletas. Temos jogadores experientes no elenco, jogadores ali que conseguem dar conta do recado, mas que por algum motivo estão pressionados, estão sem confiança. E ontem foi um grande exemplo disso. A gente viu o Léo Jardim, que é um goleiraço, goleiro de seleção brasileira, falhando. Tinha o Michael, que é um zagueiro, cara, muito experiente, também falhando em alguns momentos. E eu acho que agora, esse período de preparação que o Álvaro Pacheco vai ter a partir de amanhã, hoje o elenco teve folga, mas a partir de amanhã, até a volta do Campeonato Brasileiro, no dia 2 de junho, contra o nosso maior rival, que é o Flamengo, a gente vai conseguir recuperar a parte mental, ele vai conseguir implementar a forma dele de jogar, né? Acho que ele vai voltar a jogar com o esquema de 3 zagueiros e com certeza a gente vai ver uma equipe mais intensa, mais robusta e sem medo de jogar futebol. Ontem eu senti que o Vasco tinha medo em alguns momentos, né? Não queria se arriscar, deixava o Fortaleza gostar do jogo e eu tô confiante que o Álvaro aí vai mudar tudo isso na equipe vascaína. Mas enfim, agora teremos essa parte de preparação. Como eu falei, o Vasco volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no dia 2 de junho contra o Flamengo. Depois, a rodada anterior contra o Palmeiras, que tinha sido desmarcada, irá acontecer. Ou seja, o Vasco pega o Palmeiras fora de casa e depois voltamos para o Rio de Janeiro para encarar o Cruzeiro. Então, uma sequência dura, uma sequência difícil, uma sequência complicada, né? Com 2 times aí que recentemente são campeões brasileiros e campeões de Libertadores, e depois um Cruzeiro aí que também está numa situação parecida com o do Vasco de SAF, voltando de Série B, mas hoje vive um momento mais tranquilo dentro do Campeonato Brasileiro. Mas vou falar, tô confiante, cara, tô acreditando, acho que o treinador vai conseguir mudar a cara desse time, vai conseguir mudar a forma de jogar, e tô muito confiante aí que o time do Vasco vai conseguir embalar dentro da competição. Mas antes da gente seguir aqui, falar do Felipe Coutinho, tá muito próximo, pode fechar nos próximos dias, e também falar sobre outra contratação de peso que o Vasco pode fazer aí já nos próximos dias. Queria lembrar, galera, que a nossa parceira do canal, a 1xBet, cara, além das promoções que eles fazem, né, tem o bônus de boas-vindas, que chega até R$3.000 no seu primeiro depósito. Tem também os sorteios das camisas que a gente sempre faz em dias de jogos do Vasco. Como essa semana não tem jogo, a gente vai sortear no sábado, né? A gente vai fazer uma live para sortear 5 camisas do Vasco. E na 1xBet, quem sai ganhando é você. Por exemplo, essa semana tem vários jogões aí, né? Hoje, por exemplo, tem Fluminense e Sampaio Corrêa. Vou secar o Fluminense, vou botar uma graninha na vitória do Sampaio Corrêa. Tem Amazonas e Flamengo, tá na Copa do Brasil hoje à noite. Se o Amazonas aí ganha de 1-0, o jogo vai para os pênaltis. Vou botar um buricutico lá no Amazonas, vou botar ali uns 10, 20 reais no empate ou na vitória do Amazonas. Então você que quiser fazer suas apostas num lugar seguro, você pode fazer depósito por Pix, retirada por Pix, corre no primeiro comentário fixado, clica no link da 1xBet, faça o seu cadastro, faça qualquer depósito acima de R$10 para você ganhar um bônus de boas-vindas que chega a R$3.000, dependendo do valor que você depositar, e participar do sorteio do próximo sábado, né? Todo mundo que é cadastrado e faz depósito usando o código Mário Vasco participa aí dos sorteios que eles fazem toda semana aqui no nosso canal, beleza? Bora falar agora de um depoimento do nosso irmão, amigo, jornalista Rica Perrone. O Rica Perrone é um cara que a gente pode confiar, cara, de olho fechado, um cara que só fala a verdade, é um cara que, porra, sempre tá em cima do que ele realmente precisa falar. Ele é muito amigo do Pedrinho, quem não sabe, o Rica tem uma proximidade muito grande do Pedrinho, e o Rica esteve aqui com a gente numa live há 2 dias atrás, e ontem, após o jogo do Vasco, olha o que o Rica falou. Vou botar aqui para vocês na tela o Rica Perrone falando sobre Felipe Coutinho e sobre uma outra grande contratação que o Vasco se aproxima. E depois do Rica falar, a gente volta aqui com o restante das notícias. Assim, é um mata-mata, o Vasco está contratando jogadores. Se esse imbróglio com a 777 e Vasco associativo não
interromper qualquer atitude, qualquer ação que o Vasco esteja tendo em relação a reforços, o Vasco deve trazer 2 jogadores de muito alto nível nas próximas semanas. E um deles é o Coutinho, e o outro é um jogador de meio de campo que pode aparecer no Vasco, um jogador também de nível internacional. Então tá aí, né, o Rica trazendo essa notícia importante aí, né, que o Vasco, né, provavelmente vai trazer 2 grandes contratações, 2 grandes jogadores para essa próxima janela. O Coutinho, um deles, o outro que seria aí um meio atacante, né, provavelmente um jogador ali para o setor do meio de campo. Eu não sei quem é esse jogador, não me pergunte, apesar da minha amizade com o Rica, eu não vou aí forçar uma barra, até para não prejudicar a negociação, para não atrapalhar. Assim que a gente tiver qualquer indício de quem é esse jogador, a gente vai trazer para vocês aqui nos próximos vídeos. Mas tem uma notícia muito boa sobre o Coutinho, tá? Situação do Coutinho, a negociação entre Vasco, Coutinho e o Aston Villa mudou. Teve uma reviravolta, mas para positivo. Pois é, inicialmente o que estava ali sendo negociado era um empréstimo do Coutinho para o Vasco, para que no final do ano o Vasco pudesse comprá-lo por 5 milhões de euros. Mas hoje tivemos a informação que o Aston Villa e o Coutinho estão entrando num acordo de cavalheiros para o rompimento do contrato, para que o contrato entre o Coutinho e o Aston Villa seja rescindido e ele chegue de graça ao Vasco da Gama e se torne jogador do Vasco, sem ser emprestado. Olha que notícia maravilhosa, né? O Vasco, além de receber um craque de graça, não vai precisar pagar pela contratação do jogador. Então, notícia muito boa aí em relação a essa situação da volta do Coutinho para casa. E agora falar sobre a situação da venda da SAF do Vasco, da 777 para um outro grupo. Primeiro, situação da Crefisa, tá? Informação que a gente obteve hoje é que realmente o seu Lamáquia, né, que é o dono da Crefisa e marido da Leila, tinha feito uma proposta de 550 milhões de reais para comprar 31% dos direitos da 777, mas depois que ele percebeu todo o problema que estava tendo no Palmeiras, grupos de oposição, a torcida que estava pegando no pé, seu Lamáquia teria saído da negociação, porque ele, primeiro, é palmeirense, ele já é um parceiro do Palmeiras há muitos anos, e quem não sabe, o seu Lamáquia, ele é conselheiro, benemérito do Palmeiras, ou seja, ele está dentro do clube de uma forma oficial, não só como patrocinador. Então isso aí poderia sim ter um grande problema, né, um grande conflito de interesses, e por esse motivo, né, ele não quis abdicar do cargo dele lá no Palmeiras, acabou desistindo da compra da Vasco SAF. Mas tem notícia boa para o torcedor, tá? Hoje tivemos informação que 3 grupos estão negociando nesse momento, né, com a 777, com o intermédio do clube associativo, né, com o intermédio do Pedrinho, tá participando aí dessa rodada de negociações, né, o Pedrinho, provavelmente o corpo jurídico, né, pessoas da parte financeira, porque a ideia do Pedrinho é, assim que a 777 aceitar uma das propostas, né, uma dessas negociações da compra ali da Vasco SAF, pode ser do grupo lá do Catar, do mundo árabe, pode ser de um grupo americano, né, que é o Fenway Sports Group, pode ser de algum outro grupo, até brasileiro, europeu, enfim, a gente não sabe aí quais são exatamente as empresas. Provavelmente é esse grupo árabe, né, que a gente já vem falando nos últimos dias. Mas, como eu falei, a ideia do Pedrinho, a ideia do clube associativo é alterar cláusulas contratuais que eram as cláusulas que tinham com a 777, que prejudicavam muito o Vasco, que não davam ao clube associativo ali a participação no futebol. Então, o que o Pedrinho quer fazer nesse momento é, primeiro, escolher um novo parceiro, escolher essa nova empresa, e segundo, antes, né, da venda acontecer de forma completa, fazer algumas mudanças para que o contrato seja um pouco melhor, né, ou muito melhor, se Deus quiser, muito melhor para o clube associativo e para a própria Vasco SAF, né, porque como foi feito da primeira vez, eu até me incluo nisso, né, que acho que a gente fez tudo com muita velocidade, a gente queria ver o Vasco se transformando, a gente não aguentava mais como era o clube associativo, a gente fez de uma forma um pouco assolada, me coloco também nesse grupo aí, que de repente achou que as coisas iam ser melhores, a gente acabou não forçando ali uma abertura do contrato, e eu acho que agora o ideal seria que o contrato fosse mostrado aos sócios, fosse mostrado às pessoas de dentro do clube ali que teriam, né, acesso para poder entender se é bom ou não para o torcedor e para o Vasco da Gama, e aí sim, escolhendo a nova empresa, esse contrato sendo firmado, o Vasco podendo voltar a caminhar com tranquilidade aí dentro da temporada de 2024. Então a tendência, segundo o Grupo Globo aí, é que uma dessas 3 empresas feche a compra da Vasco SAF junto a 777 nas próximas 2 ou 3 semanas. Então a gente vai ficar em cima, a gente vai ficar atento, estamos buscando aí para vocês quem poderiam ser essas empresas, né? E assim que tivermos novidades, a gente faz vídeos ou entramos ao vivo para vocês aqui no nosso canal. Então não esquece,